Bom dia, meninas. Bom dia, pessoas queridas. Bom dia, Dione. Bom dia, Miriam. Bom dia, Milena. Acho que você é pessoa nova que ingressou no grupo. Muito bem-vinda ao Hub Inclusivo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho sobre protagonismo. Bom dia, Milena, bom dia. Fiquem à vontade, caso queiram abrir a câmera, às vezes é legal para a gente conhecê-las. Algumas pessoas a gente já conhece, outras ainda não. Mas a gente vai começar aí o trabalho, hoje vai ser um bate-papo, eu venho falar um pouquinho sobre o protagonismo. Vou contar um pouquinho a história para entender por que eu trouxe o protagonismo, né? A minha formação é terapeuta ocupacional, e como TO, eu sempre busquei a autonomia e independência do paciente da forma que ele conseguisse, que é muito mais rico e gera mais resultados na vida desse paciente quando ele conquista da melhor forma possível. Quando eu fui trabalhar numa área mais social, e aí eu fui como pedagoga, eu conheci a metodologia do emprego apoiado, não, eu conheci também, mas do protagonismo, né? E aí, é claro que eu fiz os ajustes que a gente vê dentro dessa metodologia. Mas aí, trazendo isso para dentro do nosso trabalho, a gente conseguiu ver que se a empresa também trabalhar utilizando, além do emprego apoiado, que vocês vão ter uma aula especificamente, mas essa lógica de tornar o colaborador protagonista dentro do seu espaço, isso trouxe mais sucesso e mais resultado para dentro da empresa. Então, eu vou começar a trazer para vocês um pouquinho sobre isso. Bom dia, Alexia, bom dia, Ivana, bem-vindas. Bom dia, obrigada. Espera aí. Vocês conseguem... Peraí. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela cheia ou a tela com a barrinha na lateral? Cheia. A tela cheia, Esther. Ok, muito obrigada, meninas. Deixa eu ver só onde que eu passo isso daqui para mudar. Então, assim, protagonismo, quando você traz e fala sobre o protagonismo, você está falando de pessoas diferentes, de identidades diferentes, né? Então, cada um dentro do seu espaço, dentro da sua vida profissional e pessoal, tem a sua forma de interagir e reagir frente ao que é proposto, seja no trabalho, seja em qualquer situação. Na verdade, tem uma forma de ler e entender o que é falado, interpretar e trazer o resultado. Então, claro que na vida profissional também acontece. Lembrando, vamos voltar um pouquinho, lembrando que a gente vem trabalhando na lógica que o olhar para a questão da deficiência é o olhar baseado na Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre um impedimento de longo prazo, que pode ser de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que a interação dessa situação, desse impedimento de longo prazo, a relação que ele estabelece com o meio. Então, quando a gente fala sobre o protagonismo, a gente fala pensando na lógica do profissional, um profissional como qualquer outra pessoa. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, às vezes, a gente vivencia situações que a pessoa com deficiência, às vezes, ela se coloca assim, eu não posso questionar porque eu tenho medo de perder o emprego. Ou, se eu questionar, eu posso ser mal interpretado. E, na lógica do protagonismo, o posicionamento desta pessoa é importante em todas as situações, porque essa pessoa pode contribuir efetivamente para a construção de pontes, para a construção de acessos, porque ele vai trazer exatamente o que ele precisa
para conseguir se relacionar dentro do ambiente. Então, por exemplo, se nesse momento eu fosse a única ouvinte, eu teria que ter uma intérprete para ela falar a minha palestra para vocês. E se eu tivesse convidado uma pessoa surda para trazer a palestra sobre protagonismo, nós teríamos uma intérprete para ser a voz, a não ser que todas nós soubéssemos Libras. No caso aqui, Carol iria entender muito mais do que eu. Eu entendo bem menos, né? Então, a relação do protagonismo está intimamente ligado à forma que a pessoa que está no ambiente enxerga esse profissional. E esse profissional que vem, que traz essa característica, a gente chama dentro da sua diversidade funcional, também é importante ser olhado e retomado. Então, a Lei Brasileira de Inclusão fala da relação desta característica com o meio onde ele está inserido. Tá? Então, quando eu falar do profissional, não pense na deficiência, mas pense no profissional ao qual você contratou, que tem competências, que ele foi contratado para desempenhar uma função, e que ele é apto, e que nosso ambiente, muitas vezes, que está deficitário. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas dentro do protagonismo, a gente olha muito isso, né? Eu não sou capaz. Bom, o que você não é capaz? O que você não sabe? O que você precisa aprender? Então, em qualquer situação, eu, por exemplo, hoje, se eu for trabalhar numa área administrativa de uma empresa, eu preciso fazer um curso de Excel, porque eu tenho muita dificuldade em mexer em planilhas de Excel. Assim como nós temos pessoas que têm uma deficiência, uma característica, e que sabem muito mais, e que ensinam. Então, às vezes, a gente olha para a pessoa, para o profissional que chega, e a gente vê as barreiras, a gente vê a deficiência, e torna isso uma barreira. E nós, profissionais que contratamos, nós temos que olhar e ofertar o que o nosso ambiente está deficitário para que essa pessoa consiga trabalhar. Então, a gente precisa, primeiramente, ouvir essa pessoa. E o protagonismo trabalha muito nessa lógica. Pensando que o nosso colaborador, ele está inserido dentro de um sistema, dentro de uma família, ele aprende questões da vida da família, né? Tem um aprendizado informal, ele tem ideias próprias. Às vezes, a gente percebe que o nosso profissional com deficiência, quando ele é inserido, acontece algumas situações, e eles falam assim, eu tenho medo de me colocar por medo de perder o emprego. E a gente trabalha muito na lógica que não, busque os apoios e que você tem total potencial de colocar. E se não se fizer entendido, recolocar. Para quê? Porque as relações precisam ser claras e transparentes. Então, a pessoa que nós contratamos, o profissional que nós contratamos, que tem a diversidade funcional, ele tem ideias próprias, ele vai ter uma visão de onde vem o trabalho, da proposta que é colocada, ele teve um background, ou seja, uma educação, uma formação que deve ser olhada e respeitada, e ele tem emoções, ele vive como qualquer outra pessoa. Muitas vezes a gente acaba não deixando com que ele protagonize por medo, por superproteção, né? Mas a gente precisa fazer com que esse profissional se torne parte efetiva da equipe. Entendendo a lei, relembrando que a lei fala das relações e lembrando que esse indivíduo ele está inserido em diversos contextos, então, vocês estão contratando um profissional para trabalhar junto com vocês. Mas o que é o protagonismo? O protagonismo é tornar o teu colaborador o personagem principal dentro da função a qual ele foi contratado, né? Buscando, muitas vezes, se necessário, apoios, mas que ele faça parte efetiva do processo ao qual ele foi contratado. Que ele
dentro da função, ele participe da concepção, do planejamento, da execução, né? Ele vai trazer dados para nós de adaptações necessárias e que ele seja ouvido. Então, dentro da função, ele precisa se tornar o protagonista. Ele tem um tempo de aprendizado? Claro, como todos nós. Hoje, se algumas de vocês me contratarem para trabalhar, eu vou precisar de um tempo para construir um conhecimento. Eu vou trazer o meu background, é claro que eu vou trazer o que eu tenho de conhecimento e vou conseguir, né? E vou me posicionar. Mas eu vou precisar de um tempo para aprendizado, para eu me tornar protagonista dentro da minha função. E pode ser que eu leve mais tempo para algumas coisas, outras menos tempo. E a gente entende que dentro de um ambiente organizacional, muitas vezes o tempo acaba sendo o fator impeditivo para ele se tornar protagonista. Porque a gente entra num ritmo de trabalho e que a pessoa que está entrando nova, ela não está, né? Ela está trocando a roda com o caminhão descendo a ribanceira, vamos dizer assim. E ela precisa aprender como trocar. Então, às vezes, precisa dar uma segurada e mostrar, ter o tempo para orientar um profissional, qualquer pessoa que entre, para tornar protagonista dentro da história. Isso, gente, para pessoas sem deficiência, é muito tranquilo você pensar, inclusive, no protagonismo da sua carreira, né? Você entra, e será que você vai querer ficar a vida inteira trabalhando na mesma função? Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? E incentivar um plano de carreira para o profissional que tem a diversidade funcional, a deficiência, é uma coisa que a gente ainda não tem com tanta frequência, né? Então, dentro do protagonismo, a gente vê duas linhas. Dentro da ação para a qual ele é contratado e dentro do plano de carreira, o que a empresa oferece para esse profissional e o que esse profissional oferece para a empresa. No sentido, eu entrei como analista, né, como assistente administrativo. Passaram-se 3 anos. O que eu fiz para eu crescer, para eu poder contribuir também para a minha empresa? A lógica não é só a empresa oferecer o plano de carreira, é também estimular esse profissional a se desenvolver, para que ele consiga buscar oportunidades de crescimento dentro do trabalho. Então, quando a gente trabalha na lógica do protagonismo, o colaborador, ele é o ator principal das ações que são propostas no cotidiano. Quando a gente busca os apoios, seja os apoios naturais, próximos, que estão junto com ele dentro da empresa, são apoios. E esses apoios são mediadores, eles não são executores das ações e das funções a qual ele foi contratado. Eu espero que faça sentido isso para vocês, porque a metodologia do protagonismo acaba sempre mudando a lógica da visão do profissional que acolhe o profissional com deficiência. E essa é a ideia. Porque dentro da nossa experiência, quando a gente pergunta para profissionais que vão acolher uma pessoa com deficiência, eles veem a deficiência. E quando você mostra que o ambiente nosso pode estar deficitário e que esse profissional ele vai ser o protagonista e quem acolhe vai mediar, vai apoiar quando necessário, você vai mudando e invertendo a lógica das ações e das relações. Até aí tudo bem, gente? Vocês têm alguma pergunta? Não? Posso seguir? E por que a gente traz essa questão, né, do trabalho, de fazer com que o profissional com deficiência faça parte e seja realmente o protagonista, o ator principal dentro da função? Porque ninguém quer ser contratado
simplesmente por ser por um cumprimento de cota. Todas as pessoas querem ser contratadas para efetivamente fazer parte da construção desse trabalho em equipe e todos trabalhar para um mesmo objetivo, né? Então, quando você contrata uma pessoa que tenha deficiência ou tenha um conhecimento, escute ela. Faça com que ela faça parte efetivamente da ação em todos os processos dentro da empresa. Às vezes, ela pode ter um olhar que você não teve. Ela pode contribuir com uma ideia que você, talvez, dentro do processo, não pensou. Então, o contrato é que faça com que, realmente, a pessoa seja protagonista dentro da história, dentro do trabalho. Ela seja, dentro da função, responsável pelo que ela desempenha. Ela precisa, tá bom? Historicamente, a gente vem trabalhando a questão da inclusão do trabalho, né? E muito se fala da igualdade. E a gente hoje, dentro aqui, né, do Hub, a gente quer trazer um conceito que é um plus da equidade. A igualdade, gente, aí como vocês veem nessa foto, é você trazer oportunidade igual para todos. Mas nem sempre a oportunidade igual a todos atende à necessidade daquele que precisa, que mais precisa. A equidade já trabalha na lógica de trazer maiores apoios para aquele que necessita. Dentro do nosso processo com o protagonismo, nós trabalhamos na lógica da equidade, mas principalmente na construção de acessos, ou seja, na eliminação de todas as barreiras que possa existir para que o colaborador consiga desempenhar a função para a qual ele foi contratado. Quando a gente fala da eliminação de todas as barreiras, são todas as barreiras. Pode onerar? Pode, mas você pode abrir espaço para todas as pessoas. Então, quando a gente constrói os acessos, né, que são as pontes entre as pessoas, você faz com que haja um engajamento maior entre os profissionais da empresa e aconteça, consequentemente, um processo de engajamento, portanto, de resultado maior, né, de produtividade maior de todos os colaboradores, trazendo um ambiente mais saudável. Isso não sou eu que falo, são pesquisas. Se vocês procurarem, vocês encontram 30% de maiores resultados e engajamento de todas as pessoas dentro da empresa. Então, quando a gente consegue construir esse acesso, o resultado é maior. É desafiador? Sim, é desafiador. Porque se você pensar na lógica, né? Olha, eu preciso construir barreiras, aliás, acessos, né? Rampas. Eu preciso com que a minha equipe seja qualificada ou busque, estimule a qualificação na área, né, em Libras. Eu preciso que todos os computadores tenham acessibilidade e principalmente os sistemas sejam acessíveis para as pessoas que têm deficiência visual. Enfim, você começa a trazer esse processo para tudo. E dentro do nosso protocolo, ao qual a gente vai trabalhar aí nos próximos encontros, né, que a gente está encaminhando para a nossa finalização da nossa trilha, e vocês vão começar a fazer a construção desse protocolo, a construção de acessos em todos os processos, ele é um valor que precisa ser absorvido dentro da cultura, né? Como os valores que vocês têm dentro da empresa de cada um de vocês, né? Cada uma da empresa de vocês tem valores, né? E que os colaboradores passam a vivenciar esses valores. Então, é assim, a construção de acessos pode ser e deverá ser um valor dentro desse olhar para a inclusão do profissional com deficiência, para a manutenção do profissional com deficiência. Então, assim,
esse spoiler que eu estou dando aqui para vocês, guardem ele, porque é importante. Hoje, né, referenciando, a gente teve aí a palestra com a doutora Daniele lá atrás, a doutora Daniele ela já coloca, não há mais essa desculpa que não posso colocar uma pessoa com deficiência auditiva porque aqui a gente não tem mais Libra. A gente precisa buscar enriquecer, construir o acesso dentro do espaço, né? E muitas vezes, dentro do processo, desse processo de construção de acessos, o profissional com deficiência, ele vai conseguir colocar muito mais ideias e trazer muito mais subsídios para que essa construção seja efetiva e traga efetivamente resultados. Gente, desculpa. Enfim. Tem alguma pergunta sobre vocês trazerem esse protagonismo dentro da construção de acessos e processos? Vamos lá, gente, perguntem, aproveite essa troca, porque para mim é muito importante, para a gente dar continuidade aqui nesse bate-papo. Fez sentido para vocês? Eu queria ouvir um pouquinho vocês. A igualdade, mudar a lógica da equidade para essa construção de acessos e processos, nos processos? Esther, vou fazer um comentário aqui, aproveitar enquanto o pessoal está pensando, né? Acho que essa reflexão e essa imagem que você traz é bem importante para ilustrar, né, toda essa discussão, porque a construção de acessos está baseada na equidade, mas ela dá um olhar ampliado, né, Esther? Ela amplia um pouco essa visão de que só, entre aspas, né, não é só, mas só a equidade é suficiente. Não, a gente tem que pensar com base na equidade, mas ir além, né? Exatamente, Lívia, e ir além. Porque às vezes a gente fica na questão da equidade, mas a equidade ainda traz barreiras em algumas situações. Uhum, né? Mas ela é ela faz parte da construção de acessos. Ela estimula essa construção de acessos. Né? legal. Então, pessoal, vocês não têm pergunta, eu vou dar continuidade. Bora lá. Então, ok. Então, as dicas para você tornar o seu profissional, né? E essas dicas, gente, tem muito a ver até no processo enquanto gestora, eu enquanto pessoa que estou contratando, pensando que vocês hoje estão participando do Hub, vocês se tornarão os embaixadores dessa causa. Vocês serão as pessoas que trarão a construção de acessos baseado na equidade. Vocês que trarão a orientação para dentro da empresa, junto ao profissional que vai acolher a pessoa com deficiência na sua equipe, né? Como qualquer outra pessoa, e vocês também no sentido de trazer o conhecimento junto com esse profissional com deficiência. Então, a dica inicial é sempre estar aberto a aprender. Aprender a aprender. Isso assim, gente, eu escutei lá quando eu fiz magistério, faz tempo, viu? Mas é essa relação do aprender a aprender. A gente sempre está nessa postura humilde de aprender com o outro. Então, por exemplo, se eu contrato um profissional, ele tem a deficiência auditiva, eu vou fazer uma palestra e eu não trago um intérprete, a palestra não vai ter sentido para ele. Ou, eu posso trazer, eu posso pedir para alguém da equipe que fala que tem um bom relacionamento com essa pessoa com deficiência auditiva e pedir para ela interpretar e ajudar? É um apoio. Mas você concorda que essa pessoa também pode perder a participação efetiva dessa palestra? E é função dessa pessoa ser a intérprete? Então, assim, a lógica é como que eu posso te ajudar? E a pessoa, o profissional com deficiência auditiva, cabe a ele se posicionar. Olha, eu preciso de um intérprete. Eu preciso de um intérprete, talvez seja exclusivo, mas eu tenho um funcionário.
mas eu preciso desse intérprete para entender o que vai ser passado, seja na reunião, seja numa palestra, numa sensibilização. Hoje existe, inclusive, a gente participou de um curso, de uma semana que a gente até passou para vocês, que foi feita pela Hand Talks, e eles trouxeram um vídeo, né? Que é um aplicativo que você contrata um intérprete para que ele venha naquele momento, através do celular, enfim, que ele possa fazer a interpretação uma vez que ele escute, e o profissional está lá, e ele vai ter o acesso. Então, hoje existem formas de acessibilizar, né? Mas como que eu, que, né, não tenho deficiência, posso aprender isso? Perguntando para o profissional qual eu vou ser contratado. E mostrando que ele tem, que ele pode se colocar, que ele está com dificuldade, que ele não conseguiu entender e que ele pode demorar mais tempo e coisas que ele pode ter mais agilidade. Ter objetividade com um profissional, né? Se é para ensinar, realmente ensine, oriente, seja objetivo no que ele precisa aprender. Eu entendo que muitas vezes quando a gente contrata um profissional, a gente acaba, olha, precisa fazer isso, faz aquilo, veja o que você quer. A gente está vivendo isso lá dentro da Sorri, está entrando uma nova psicóloga. E ontem ela chegou e, enfim, ela está trocando a roda. Eu falei, olha, eu sei que você está trocando a roda com o caminhão andando, né? Mas porque a gente tem uma dinâmica. Então, ela falou, eu posso inserir em várias ações? Pode. E aí nós vamos sentar um tempo com ela para orientar especificamente o que precisa ser aprendido, de sistemas que nós temos para responder. Então, esse processo, eu entendo vocês. Eu entendo que a gente tem metas, que a gente tem entregas, mas se você está contratando esse profissional para ele ser protagonista, para ele participar efetivamente, e na lógica da construção de acessos, eu tenho que gerar equidade, mas eu tenho que ter objetividade na transmissão dos conteúdos para a pessoa aprender. E deixar aberto o espaço, porque realmente é muito forte, a pessoa, às vezes, com deficiência, ela fala, eu não pergunto porque eu tenho medo de ser mandada embora. E a gente precisa desconstruir essa barreira, né? Às vezes fala assim, nossa, Esther, nunca pensei, mas sim. E até quando ele se posicionar, tentar ouvi-lo com um posicionamento, porque às vezes é um posicionamento que talvez para ele seja comum e para a gente da empresa não é. Então, é uma lógica da troca. A necessidade da disposição interna para esse apoio. Lembrando que esse apoio que será dado, ele não... ele pode acontecer em vários momentos, né? Conseguir ter disciplina para que faça realmente, sente, porque a gente entra na empresa, hoje eu vou fazer isso, aí alguém pede, a gente fala, não, espera um pouquinho, você vai fazer outra coisa, quando você vê, a gente parece um polvo, faz tudo, e o profissional em questão que a gente tem um momento para dar orientação, a gente não deu e a pessoa se sente perdida. Consequentemente, perdida, ela não consegue protagonizar dentro da função a qual ela foi contratada. Não protagonizando, eu não consigo trazer resultado. Isso é uma bola. Isso é um círculo vicioso que eu chamo. É importante estimular a iniciativa desse profissional contratado. Olha, não conseguiu, me pergunta, não entendeu? Pergunta. Seja resiliente com a pessoa. Conheça a história, se conheça, né? E conheça a história da outra pessoa. Se conheça, às vezes existe um medo nosso de lidar com esse profissional. Eu já participei de situações de empresa que um profissional falou assim para mim, Esther, eu tenho tanto medo de falar besteira para esse profissional que quando ele chega eu fico muda e eu saio do ambiente. E o profissional com deficiência ficou incomodado. Por que ela sai quando eu chego? Ela não gosta de mim? Eu fiz algo errado? Então, é importante o trabalho
nosso da entidade, mas é importante o trabalho de vocês de mostrar até onde eu posso trabalhar, até onde eu posso fazer, e se conhecer, e conseguir se perceber o quanto você está fazendo por, o quanto você está sendo apoio, o quanto você está permitindo que o seu colega dentro da equipe, seja com deficiência, seja protagonista dentro da equipe, do trabalho de equipe, ou seja, o quanto ele consegue realizar. E responsabilidade na transmissão dessa função. Eu falo isso porque essa dica é importantíssima, porque muitas vezes a gente acaba deixando de lado para resolver outras situações e fala, vai fazendo aí. E aí, esse profissional sente que ele não está sendo acolhido, sente que ele não está sendo aceito. E às vezes, e a maioria das suas vezes, eles pensam que é em relação à deficiência. Eles não, a gente também trabalha na lógica da empatia, né? Que eles tenham esse olhar. Será que é com você? Ou será que a rotina de trabalho está impedindo que haja essa troca? Então, também é super importante um trabalho de manutenção do emprego junto com as entidades. Então, a gente fala de uma tríade, né? É o profissional com deficiência, a empresa e a família, ou a empresa e a Sorri dando apoio. A Sorri não, né? No caso, o Hub dando apoio. Eu falo Sorri, mas Sorri SEGE, tá? Lívia, nada contra SEGE, não. Mas é a entidade, a OSC, tá bom? Tem alguma pergunta nesse sentido? Eu queria só fazer uma colocação. Gente, bom dia. Eu vou ficar de câmera fechada hoje, tá? Porque não estou podendo. Hoje está complicadinho aqui. Nessa questão que a Esther está colocando, né, sobre a questão de ruído, como a gente fala com o nosso colaborador, sobre a definição clara de tarefas, né? Quando a gente entra passa por um processo de contratação, não falo nem seleção, num processo de contratação, a gente tem aquela chamada integração, que às vezes a gente não dá atenção para ela, e acontece com o que a Esther falou, quantas vezes na nossa empresa, como que é esse processo de acolhimento desse novo colaborador? Isso em qualquer empresa faz toda a diferença. Como é que eu treino o meu colaborador no posto de trabalho? Independente da nossa qualificação, a gente precisa de um treinamento específico no posto de trabalho. A gente tem equipamentos específicos, sistemas específicos, produtos específicos, processos e procedimentos específicos, padrão de qualidade que é característico de cada organização. Então, assim, a gente tem como que o nosso RH, porque é cuidado de pessoas, né? Vamos pensar nesse departamento de cuidado de pessoas, como que a gente está olhando esse processo, independente se é a pessoa com deficiência ou não, mas que fica muito mais explícito essa fragilidade nesse processo quando é uma pessoa com deficiência. Porque essa questão vai fazendo e vai aprendendo, né? Joga a turma lá no centro de operação, né? E aí, o que a gente faz com tudo isso, né? Então, assim, eu trago esse questionamento como gestão de pessoas. Como que, antes mesmo de falar de pessoas com deficiência, a gente fala de processos internos de acolhimento, né? Então, a gente vive um sistema de turnover, burnout, depressão para qualquer pessoa. Por quê? Como que a gente está lidando com essas relações? Como que está essa qualidade de relacionamento dentro da empresa? Como que está a nossa comunicação? E eu falo porque o SESD também é uma empresa, a Sorrir também é uma empresa, cada um no setor. Primeiro, segundo, terceiro, enfim, prestação de serviço, indústria, comércio, né? Mas a gente tem um problema seríssimo no SESD de comunicação interna. E a gente fala sobre isso, como que a gente melhora as nossas relações de comunicação. A gente não está falando de pessoa com deficiência, a gente está falando de relação de colaborador. Então, eu só deixo aqui essa reflexão
para os times aí de pessoas, né, que é o que a gente fala, a gente está aqui tratando especificamente desse setor, para a gente pensar nos nossos processos internos, tá bom? Para garantir a qualidade de vida do colaborador e do time, e, consequentemente, o resultado desse trabalho é maravilhoso, né? Assim, é isso, minha colaboração, gente. Não, e super pertinente isso que você colocou, porque pensando no nosso trabalho, né, na nossa proposta de trabalho, a gente vai ter a construção do protocolo. Nós temos empresas já contratando, mas a ideia lembra que a gente tem esse compromisso de contratação dos profissionais justamente no momento da implantação desse protocolo. Então, dentro dessa lógica, né, dessa fala da Catarina, é importantíssimo pensar como vai ser esse processo de contratação, pensando em tudo que vocês ouviram, né, desde do primeiro dia dos nossos encontros, porque esse material vai ser importantíssimo para a construção desse protocolo, que a gente já veio, né, no nosso fórum, mostrando que talvez seja um fluxo, talvez cada empresa vai ter o seu protocolo personalizado, customizado, isso é claro, porque cada um tem os seus processos, mas pensando justamente quais são os pontos que é importante e que precisam de melhorias, precisam ser reforçados no sentido positivo, olha, isso é bacana, isso a gente fez. Então, por exemplo, eu tive uma experiência bacana de um toque de um profissional, né? A gente teve uma experiência com uma empresa que foi isso, como eu trouxe, ela foi participar de uma palestra e ela chegou e ela não conseguiu ter acesso à palestra. E o primeiro momento foi chorar, porque ela tinha medo, e o nosso papel foi trabalhar com que ela se empoderasse e se tornasse protagonista da história dela, no sentido, qual é a necessidade que você precisa? O que você precisa? E ela trouxe. E aí a gente conseguiu fazer com que ela trouxesse isso para dentro da empresa. E a empresa, né? Nossa, olha, a gente nem pensou, e realmente não é por mal, mas por conta desse turbilhão que a gente entra, né, de funções, né, faça mais com menos, e a gente precisa ter entregas, a gente precisa ter números, acaba não se pensando. Então, a ideia do Hub é torná-los mais sensíveis e embaixadores dessa causa, não só dentro do espaço de trabalho de vocês, mas também em casa, por que não? Né? Pensar numa acessibilidade. A minha casa hoje é acessível? Se eu quebrar a perna ou cair, machucar a bacia, eu consigo acessar meu quarto? Né? Então, a gente acabar pensando além dos muros, e isso faz com que a gente bote em prática. E o protocolo, essa é a ideia, que o protocolo seja absorvido dentro dessa cultura organizacional. Obrigada, viu, Cá? De nada. Então, nessa lógica, né, de fazer com que a pessoa se torne protagonista, ela tem que conseguir, ela precisa assumir as responsabilidades dela, por ela, e conseguir, e a empresa precisa também confiar que ela é responsável, né? Em simples situações, não só na execução, né? A gente outro dia foi numa empresa e para ver os acessos, né? E a empresa falou: olha, é uma empresa extremamente masculina, então, olha, não tem banheiro feminino para essa pessoa. Se ela quiser ir ao banheiro, ela deverá atravessar o pátio inteiro para ir. E aí você vai vendo, não tem acessibilidade, não tem nem acesso para as mulheres que trabalham sem deficiência dentro do próprio espaço. Então, como que vai conseguir dar responsabilidade para que essa pessoa cresça se não tem espaços dignos para as pessoas? Então, a gente trabalha muito nesse sentido, tem que se diferenciar, tem que construir e precisa confiar. Quando a gente trabalha na lógica, né,
que o que você precisa, como eu posso ajudar, você passa a dar a voz para essa pessoa. Você sai do papel de você ser a voz e muitas vezes ter atitudes capacitistas, né? Semana passada a Lívia trouxe isso muito bem colocado e passa com o protagonismo, ela passa a ser a voz. E você começa a aprender a escutar, né? E isso é importante para o profissional que é contratado, porque ele tendo responsabilidade, ele também pode começar a pensar em refletir na questão da construção e evolução da carreira dele. Outra dica, né, é para os líderes diretos e os pares, eles deverão ofertar apoios necessários para essa construção, mediando, né, a busca de solução, né, e resolução aí de problema, mas não executando. Então, recentemente eu participei de um processo onde numa palestra, onde uma pessoa falou assim, olha, eu tenho um parente que tem deficiência, né, e eu nunca perguntei para ela o que ela quer, eu sempre julguei o que ela queria, né, eu nunca... quando ela me trazia um problema, eu não escutava o problema, eu trazia a solução quando eu não resolvi o problema para ela. Então, é essa lógica que precisa ser desconstruída, é construir justamente o que tem nessa foto, né? É uma pessoa dando o apoio para que o outro possa andar, fazer, mas que ele consiga realizar, que ele consiga construir essa escalada, né? E que os líderes e os pares diretos, eles não deverão jamais serem os resolvedores das situações, mas convidar e fazer com que o profissional possa também e construa a solução coletivamente. Ou, às vezes, até ele traga. Como que eu posso fazer isso? Muitas vezes, quando a pessoa vem com uma pergunta, faça a pergunta espelho. Mas como que você pensa? O que você pensa que você pode trazer e contribuir? Né? A gente já viveu situações, às vezes, que era só pegar um acessório que existe no computador para a pessoa conseguir ler. E era uma coisa tão simples, mas que a gente não conseguia ver, e aí, gente, mas como que eu vou fazer? Ele falou, não, tem esse daqui, tem um aplicativo que faz leitura, tem um aplicativo que é lente de aumento, o computador tem acesso, pegou, foi, fez, pronto, agora eu consigo resolver. Então, é buscar, às vezes a gente entende que não, a gente tem que trazer solução. Então, junto ao profissional, fazer com que ele faça parte da equipe. Parece que eu estou falando mais do mesmo, mas para se tornar uma pessoa protagonista, né, que vem de uma história, né, historicamente, lá na primeira aula vocês tiveram, né, a evolução histórica, há muito pouco tempo que é permitido, né, que a pessoa, né, nada de nós, sobre nós, sem nós. Então, é pouco tempo não, né, já faz um bom tempo. A lei de cotas já existe há um bom tempo. Mas, historicamente, é pequeno esse tempo de você parar para ouvir a pessoa com deficiência para ela te dar dicas, e não o inverso. Né? A gente vem da lógica, né, que a gente precisa ser a voz. Não. São eles, e eles têm condição de nos dar informações, são as pessoas que estão vivendo a situação que podem nos dar melhores informações. Então, como eu posso ajudar? O que você precisa para resolver determinadas situações? E aí, é essa lógica, o apoio quando necessário e o protagonismo quando... né? O apoio é você poder dar nessa situação. Podemos pensar que, de repente, na situação do apoio, a pessoa falou qual é o livro e pegou. Mas poderíamos também ter as prateleiras baixas para que a pessoa possa fazer, protagonizar a história dela.
da melhor forma possível. Então, o protagonismo, gente, ele trata de entender a capacidade de cada um e que ela possa transformar a carreira e ser protagonista dentro da história da vida dela, vida pessoal e profissional. Gente, tem alguma pergunta em relação a isso? Tem alguma? Desculpa, gente. Tem alguma... Peraí, eu vou até... Só um minuto, eu vou abrir a porta aqui. Enquanto a Esther está lá resolvendo, vamos lá. Desses pontos que a Esther passou, assim, né? Uma coisa está linkando com a outra, essas questões que a gente vem trazendo como temáticas, como as coisas se linkam, né? A história da pessoa com deficiência, a cultura que a gente vive, o tema do capacitismo que a gente discutiu, né, antes do feriado. Agora, o protagonismo, né? Então, assim, tá fazendo sentido como uma coisa vai linkando com a outra e como isso se relaciona com o contexto de vocês? Alguém tem algum comentário, pergunta? Oi, bom dia. Oi, Diogo. Tudo bem? Só um comentário. Quando projetou aí uma relação de coisas, o autoconhecimento me chamou a atenção, né? Que hoje a gente é importante levar para essas pessoas que ela primeiro tem que se autoconhecer, descobrir as suas habilidades e se especializar em uma habilidade, né? Para que ela tenha isso como diferencial. E a segunda coisa é a parte da empresa, quando vocês falaram a questão de olhar a habilidade, assim como ela falou assim, que é quando, se ela for trabalhar, a Esther precisa de aprender Excel, porque ela sabe o básico ali, o que ela precisa para o dia a dia. Então, para ela vai pedir ajuda para alguém no Excel. E a gente olhar essa pessoa que é contratada, independente da deficiência, pela habilidade, não a deficiência que tem. Exato. Além disso, quando a gente contrata, quando o RH contrata uma psicóloga, quando contrata um profissional para dar o suporte, ele não vai dar suporte só para a pessoa, ele tem que contratar o psicólogo para a empresa inteira. A empresa inteira passa por problemas. Todo mundo tem depressão, todo mundo tem um momento de problema. Então, a empresa tem que olhar, eu preciso de um psicólogo para ajudar, porque a gente está tendo um número alto. Não é só para as pessoas, mas para todo mundo, no geral. Então, isso me chamou bastante atenção. Então, o autoconhecimento, primeiro eu tenho que conhecer aquilo que eu tenho habilidade de me especializar naquilo, porque tem uma história que eu ouvi uma vez que um ortopedista, ele resolveu estudar um osso específico do dedo mindinho. E ele falou assim, eu vou me especializar nesse osso ali do dedo mindinho. E aí algumas pessoas falam assim, mas cara, você tem, né, um corpo humano inteirinho, 500 mil ossos, que eu não sei quantos ossos tem no corpo humano, mas o profissional falou exatamente quantos ossos tem no corpo humano, e você escolheu esse. Aí ele falou assim, mas quando você tiver um problema no dedo mindinho, quem que você vai procurar? Você não vai procurar o ortopedista que engessa braço, você não vai procurar o ortopedista que trata de coluna, você vai me procurar. Então, eu achei essa fala importante. O autoconhecimento, levar para a pessoa a condição que ela precisa se conhecer, ela precisa buscar o desenvolvimento, começa por aí. Depois que eu me desenvolvo, eu me especializo, arrumo trabalho, e a empresa, aí tem um lado da empresa de olhar para mim, para a minha habilidade, não para a minha deficiência. Isso me chamou bastante atenção. Exato, Johnny. E assim, né? Às vezes as pessoas também se especializam dentro da própria empresa. Por exemplo, você pode ter feito ensino médio e entra, e aí você consegue fazer uma faculdade. E pode atuar dentro dessa área ou não. Tem pessoas que atuam, tem pessoas que não atuam dentro da área.
mas o importante é olhar para as habilidades, porque, assim, olhar para os limites, todo mundo já sabe quais são os limites, né? Não é a deficiência que determina a pessoa. Hoje a gente fala muito isso, é a relação da deficiência com o espaço. Na verdade, a gente outro dia até estava conversando, na verdade, quem é deficiente? Na verdade, é o espaço que não está apto para acolher, né? Então, a gente precisa trazer essa lógica para as pessoas, porque às vezes a pessoa chega e a gente quer que ela faça do jeito nosso, da nossa forma, sem olhar se ela tem outras sugestões, se ela pode contribuir e, de repente, ela trazer uma ideia que possa gerar mais resultado ou trazer, recalcular rotas, né? Para trazer outros subsídios para resolver determinada situação. Eu trouxe um vídeo, gente, e a partir desse vídeo eu queria que a gente abrisse para discussão nesse período agora, nesse período agora para a gente falar um pouquinho sobre o protagonismo. Ele é um vídeo, na verdade, não tem fala, a fala é bem pequena, mas não é audível, assim, né? Não dá para entender em outra língua, mas isso não é importante, tá? Eu espero que vocês vejam, olhando sobre o protagonismo, assistam e vejam. Vocês estão vendo o quê? A tela preta com a estrela, porque eu trabalho com 2 computadores, só para ver, é isso? Ok, Isso. gente. Obrigada, Mi. Então, queria que vocês vissem. E aí, pessoal? Tudo que a gente escutou falando na lógica do protagonismo hoje, o que vocês viram aí a partir desse vídeo? Bom, eu gostei bastante, achei bem bonitinho, acho que os desenhos têm uma forma interessante de tocar a gente em vários aspectos, né? E mostra ali bem no começo que ele tá no barco que ele tenta se encaixar, né? Então ele tenta seguir alguns padrões. Então, a maneira que um faz, ele faz igual, depois ele muda e faz do jeito do outro, né? Então ele tenta se encaixar ali, porque ele é novo, né? Então tá começando, então ele tenta se encaixar na maneira dos outros. E aí quando ele vai lá para a Lua, né? Tem a questão das estrelas, um fala para ele fazer de um jeito, outro do outro. E aí ele decide, então, fazer do jeito dele, e dá certo, né? Então, acho que isso tem muito a ver com protagonismo, né? Então, a Esther falou bastante sobre essa questão, né? O gestor, muitas vezes, ele enxerga a deficiência, né? E cabe a nós conscientizá-lo, né? E principalmente nós que estamos fazendo parte do Hub, conscientizá-lo de não é isso, né? Até de ferramentas, você falou bastante sobre isso, né? Então, o que ele precisa para ele poder ter o desenvolvimento dele no trabalho, né? Então, qual é a maneira dele? Então, essa questão da gente ouvir o colaborador, né? O que ele precisa, que desafio que ele está tendo. Então, a gente precisa ter esse contato com o colaborador e entender a maneira dele, né? Cada um de nós tem uma maneira de trabalhar diferente. E isso não faz com que nós sejamos melhores nem piores, né? Mas cada um do seu jeito. E acho que isso é algo que foi bem importante aí, trouxe um pensamento bem bacana. Ai, que legal, obrigada. Obrigada mesmo por compartilhar. E é isso, né? A hora que ele vira o boné para trás, ele descobriu a maneira dele. E ele se tornou protagonista e ele trouxe solução para um problema jamais pensado, né? E ele se sentiu feliz fazendo parte efetiva daquela equipe. O que vocês sentiram nesse desenho? Vocês acham? Pode falar. Eu achei que sim, assim, quando ele tenta, parece se enquadrar ali, parece que ele não tá tão feliz, né? Ele fica meio confuso. Mas depois que ele, igual você falou, põe o bonezinho dele para trás, faz as coisas,
ele se sente feliz, né? Tanto que as estrelas em cima dele, ele sai assim, com um rostinho alegre, né? Então ele se sente feliz e a equipe também se sente feliz, né? De, poxa, ele conseguiu ter uma solução ali para aquele problema que até então eles não tinham, né? Que não se pensava, talvez, né? Exato. Ele olhou as características, eu achei perfeita a sua fala quando quando você falou, né? No início a gente tenta se encaixar, e acontece isso com todo mundo. A gente tenta, porque assim, a gente aprende por imitação, por observação também, né? Então a gente tenta se encaixar, a gente tenta se encontrar, mas a gente não pode esquecer da nossa essência, né? Eu tenho uma essência e ela deve ser respeitada, e eu devo trazer e trazer à tona, né? Sem medo, usando também, né, essa questão que a Johnny colocou do autoconhecimento, do conhecimento das habilidades, é importante isso, né? E trazer e contribuir. Então, assim, a hora que ele vira o boné, é a hora que ele se empodera e fala, agora vou trazer uma solução que não tinha sido imaginada por nenhuma das pessoas. E isso traz felicidade, porque isso faz com que haja o engajamento dele, né? Isso faz com que a pessoa se sinta pertencente àquela equipe. E todo mundo quer se sentir pertencente ao trabalho, ao espaço, ao lugar, né? Ninguém gostaria de trabalhar num lugar e a hora que chegar lá ter alguém sentado na sua mesa. É uma invasão, né? Ou alguém pegou sua cadeira, alguém pegou a caneta, né? E a gente tem isso na história, principalmente pessoas com deficiência, que elas precisavam, às vezes, de lutar pelo espaço delas, que não era respeitado. Então, aquele menininho, ele se permitiu a crescer, né? A hora que ele fez né, que ele botou a âncora no corpo dele, ele falou, não, eu vou confiar porque eu estou num processo de aprendizado. Mas ele também se permitiu a trazer o conhecimento dele. E a equipe também, né? E aí, o que vocês têm mais de contribuição, gente? Momentos de trabalho que vocês já viveram, assistindo o filme, vocês perceberam, querem fazer relação, para nós é muito importante essa troca. Ivana abriu o microfone, quer falar? Não, tá tudo bem. Tá. Tem um toquezinho, né, que deixa também ouvindo, né, a Alexia e a Esther, assim, dessa troca legal, que é a beleza da diversidade, né, gente? É dar oportunidade, assim, né, das pessoas em seus diversos contextos, em suas diversas características, em suas diversas formas de pensar, que é dar oportunidade mesmo dessa troca de, né, de jeitos de resolver uma questão, de jeitos de resolver um problema, né? De jeitos de pensar, né? Então, eu não sei, né? Ouvindo um pouco o Alex, a Esther, né? Nessa reflexão aí do vídeo, que acho que fica um pouco assim também da beleza da diversidade nesse sentido. E aí, voltando para o tema, né? Que a Esther trouxe muito legal hoje, que é o tema do protagonismo, quanto que o protagonismo fica a nosso favor enquanto equipe, né? Conforme a gente estabelece essa forma, né, de pensar, o quanto que isso é benéfico para a equipe também, né? A partir do protagonismo da gente ter soluções diversas para questões diversas ali no dia a dia, né? Sim. E o quanto também permite com que os participantes da equipe também tenham, vamos dizer assim, uma emancipação coletiva, né? Porque se você favorece com que o teu profissional faça e realize, entregue os resultados, você também se permite a uma construção coletiva, a emancipação coletiva, porque às vezes o que a gente sente muitas vezes essa questão de olhar a pessoa só sob a ótica da deficiência e não sobre a ótica do potencial.
olhar a pessoa sobre a ótica do limite e não sobre a ótica do potencial. Então, quando você olha, vira a chavinha e olha para a questão do potencial, né? Até dentro desses processos, né, do emprego apoiado, de reconhecimento do perfil de vaga, tudo isso é avaliado, né? E se essa pessoa foi indicada, é porque, tenho certeza, existe o potencial de trabalho, né? Mas é uma construção, né? Aquela escadinha é uma construção, nós estamos aqui para construir essas pontes de acessos, né, em todos os processos. Gente, tem mais alguma contribuição? Milena, sei que chegou, como que foi hoje, seu primeiro dia? Que bom te ver. Gente, vocês estão me ouvindo? Então, Sim. bom, eu gostei muito, eu já estou assistindo as outras aulas antigas, é um prazer estar aqui com vocês. Gostei muito do tema, foi um pouquinho do que eu já tinha visto em outros locais, mas o que a gente também vai construir aqui na Azul está bem parecido com o que você trouxe hoje aqui. Gostei bastante, bastante mesmo. Legal, Milena. Legal. Que bom, que bom. Pessoal, a gente está partindo já para o tempo mais de finalização. A gente precisaria aí, para vocês, por gentileza, dentro lá do nosso drive, do nosso grupo, tem a pesquisa inicial, que é o formulário de impacto, que seria importante quem respondeu, ok, mas quem não respondeu, mesmo que seja dentro da mesma empresa, respondam, porque é importante para nós essa ótica, vai contribuir bastante para o processo, né, dentro da construção aí do nosso protocolo, que eu acredito que a gente já está começando a delinear, eu vejo, né, vocês conseguindo já trazer, fazer as amarrações e trazer isso, está sendo bem legal. Então, responda a pesquisa, né, de satisfação, se o tema foi bom, se não foi, é muito importante para nós, né, o Hub a gente vai fazer outra edição do Hub, então é importante para fazer os ajustes, para melhorar sempre, a gente só consegue construir e melhorar nesse processo, tá? E semana que vem, nós teremos um podcast, vai ser um pouco diferente a nossa dinâmica, né? O André Viesba, a Lívia sabe falar melhor. Acho que é André Viesba, né? Viesba. Ele é um profissional na área de RH, ele tem deficiência visual e ele fez o podcast para trazer informação justamente do papel do recurso humanos nesse processo aí de contratação. Só que ele falou assim, olha, como é um podcast áudio, pede para o pessoal gravar ou mandar mensagem, perguntas para mim, para eu poder já trazer para vocês, né? A ideia era que ele fizesse isso junto, mas ele foi contratado por uma empresa, ele está também começando num processo, então ele tem esse podcast dele, então ele falou, olha, eu posso usar esse meu recurso que tem efetividade, claro, então a gente está trazendo. Então, vocês, assim, nesses minutinhos finais, vocês têm perguntas, escreve aqui no chat para a gente, para perguntar diretamente, para que ele possa responder a sua pergunta enquanto profissional, nesse processo aí da contratação, profissional do RH, qual é o papel, o que vocês veem que é interessante para ele, por gentileza. Ou mandem para a gente no grupo, eu preciso isso até amanhã, no máximo, para eu mandar para ele, para que ele possa gravar no final de semana. Então, exige aí, ele usa um estúdio e tal, então ele precisa no final de semana. Então, se vocês puderem mandar até amanhã, na hora do almoço, ou até no máximo 3 horas da tarde, eu vou monitorar e aí eu falo, aproveitem o profissional que vem, que vai gravar, porque é importante, porque às vezes pode ter algumas perguntas, e assim é que a gente fala, a pergunta que nenhuma pergunta é fora da real, a pergunta que não foi feita acabou sendo a fora da real, no sentido assim, não se bloqueie, não tenham medo, se posicionem para a gente trazer para ele trazer maior subsídio para vocês, tá bom?
Ó, para facilitar, pessoal, pensando nesses recadinhos que a Esther trouxe aqui, eu vou deixar lá no grupo, de novo, né? Lembrando que tá tudo na descrição do grupo, tá? Mas eu vou deixar para facilitar também os links direto para os formulários. Se alguém ainda não fez a ficha de inscrição, a gente pede para que faça, até quando tem essas trocas na equipe, né? Por exemplo, a Milena que está chegando, tá, Milena? Se você puder preencher. A gente tem também o link do formulário de impacto, que é esse que a Esther comentou, que é importante que vocês preencham até o final da nossa formação, para que a gente dê início ao protocolo com base nele, ele vai ser essencial para a gente dar sequência, tá? Então, se alguém não preencheu, mesmo que alguém da sua empresa já tenha preenchido, é importante coletar os dados de todo mundo, tá? Então, tem esse formulário de impacto e tem as pesquisas de satisfação que a gente está estimulando que vocês preencham ao final de cada encontro, né? Para a gente entender de vocês se está sendo efetivo, se não está. É muito importante para a gente que vocês preencham. Vocês podem preencher retroativo também aos outros encontros, não tem problema se esqueceu de preencher. Enfim, a Milena preenche a partir de agora, tá, Milena? Então, vou deixar esses 3 links lá no grupo e é bem importante que vocês preencham. E aí aproveitem aí para deixar essas dúvidas também, né? Essa segunda tarefinha, além de preencher os formulários, aproveitem, né? Acho que esse é um tema tão importante aqui para a nossa formação, né? Que é o papel do RH na contratação, né? Vocês estão aí diretamente atuando, né? Deixem aqui já as perguntas no chat, ou se lembrar de alguma pergunta, deixa lá no grupo, porque o André é um profissional incrível que está aí para responder essas dúvidas, para trocar, né? Trazer informação, então esse formato que ele vai deixar gravado para vocês também ouvirem, né? Que aí vocês podem ouvir de novo, né? Retomar e tal, acho que vai ser bem legal. E ele está super à disposição para responder as dúvidas de vocês. Então, aproveitem nesse sentido. O André tem uma formação interessante, ele é um profissional de RH, né? Fez formação na área de RH, fez mestrado em educação, e aí foi para o tema de educação profissional das pessoas com deficiência. Ele é um profissional que tem deficiência visual, é um profissional assim, que eu conheci esse ano por um contato em comum, e ele é uma pessoa super disponível para essas trocas. Ele está do lado do balcão da pessoa com deficiência e do profissional de RH, então, um profissional bem legal para trocar, assim. Então, aproveitem, vão pensando aí nas dúvidas, e vou deixar lá no grupo os links dos formulários, que é bem importante vocês preencherem. Legal, gente. Se tiver mais alguma colocação, estamos abertos, senão a gente encerra. Então, tá bom. Bom descanso e bom trabalho, né? Descanso não, tô achando que hoje já é sexta, tô doidinha. Bom trabalho para vocês e até no próximo encontro, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada pela compartilhar hoje. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.